Oi, meu nome é Júlia. Minha pergunta é como a inclusão das crianças com deficiência em relação aos colegas de turma? Esse é um grande desafio, como eu falei, é a inclusão do estudante com deficiência na sala de aula regular. Esse é o grande desafio. E na escola onde eu trabalhava, nós tínhamos um número muito grande de estudantes com deficiência. Chegou ao ponto das pessoas irem lá, e a gente tinha essa notícia das pessoas que trabalhavam na secretaria, dos pais irem e falarem assim: aqui é uma escola especial, porque eu quero colocar meu filho e tal. Não era, nós é MFM Boimirim 2 e é uma escola regular, como é o Zacarias. Mas como é uma escola, um prédio totalmente adaptado, né? Acessível, para qualquer lugar que você vá na escola, você tem rampas e elevador e portas largas, tudo preparado para receber o estudante com deficiência, seja qualquer que fosse a condição dele. As pessoas foram matriculando os estudantes lá, né? Então, nós tínhamos um número, chegamos a quase a uns 44. Nós tínhamos um número. E aí, quando nós olhávamos para as outras escolas não tinham. Então, realmente, passava-se a ideia de que era uma escola especial. Nós tínhamos uma média de 3 alunos com deficiência por sala, chegamos a isso. Então, nós recebíamos esses alunos e, então, eu tinha uma colega, né, que trabalhava num outro período, então nós tínhamos uma sala de recursos ampla e pessoas muito, como eu posso dizer, eu não vou dizer preparados, porque eu acho que é exagero a gente falar que a gente está preparado, mas assim, pessoas dispostas, acho que a palavra é essa, pessoas dispostas a fazer o melhor delas com esses estudantes com deficiência. E acho que foi muito bom por muito tempo. O tempo que eu fiquei lá, nós fizemos um trabalho, eu acho que excepcional, assim, com os meninos, porque nós, inicialmente, a gente fazia um trabalho não tão ligado à sala de aula, então, como eu atendia no contraturno, então entendam assim, os alunos, estudantes tinham aula de manhã na sala de aula regular e à tarde eles vinham para a sala de recursos. E na sala de recursos, o que eu fazia? Eu trabalhava com algumas atividades com eles para que facilitasse o trabalho do professor na sala, né? Então, atividades, por exemplo, de lateralidade, coordenação motora fina, de memória, até de socialização, né? Para que o trabalho lá na sala de aula de manhã ficasse facilitado. Nos últimos anos, a partir de 2018, nós mudamos um pouco o foco de trabalho e o trabalho passou a ser de flexibilizar as atividades da sala de aula. O que é isso? Significa que o que você está estudando lá no 7º ano, no 6º ano, ele vai ser dado para o aluno com deficiência, só que ele vai ser dado de uma maneira flexibilizada para a condição dele. E esse foi o grande desafio que nós começamos a fazer em 2019, final de 2019. Ainda bem que você está aqui. Em 2020, a gente começou a fazer esse trabalho de flexibilização. Então, a minha aproximação com os professores era maior e
O desafio era receber o conteúdo com antecedência para preparar ou sugerir para o professor uma flexibilização daquele conteúdo para aquele aluno específico, dependendo da condição que ele apresenta e das possibilidades dele, e o professor oferece para o aluno em sala de aula. Então, assim, foi um desafio foi um desafio grande da pandemia, mas na pandemia a gente teve assim a felicidade de estar conseguindo fazer isso de forma online, né? E deu certo, porque nós temos normalmente a família do estudante com deficiência é bem engajada, né? Então a grande maioria são mães super dedicadas. Então nós conseguimos desenvolver um trabalho né, via online, com o estudante com deficiência, com as atividades flexibilizadas, oferecendo para o estudante um conteúdo, o mesmo conteúdo da sala de aula, que é esse o desafio. Não é enquanto, por exemplo, você está estudando, sei lá, os planetas e o estudante com deficiência está fazendo bolinha no caderno. Esse é o grande desafio. Enquanto ele está estudando planetas, como é que eu vou oferecer planetas, né, o sistema solar, por exemplo, para um aluno que tem deficiência intelectual? Ele tem essa especificidade. Eu posso fazer? Posso. É um desafio grande, mas é o nosso grande desafio, é fazer isso. Então, em 2020, a gente fez um trabalho bem interessante de flexibilização, porque aí não tinha mais o contraturno, ele fazia com os pais em casa, apresentava para o professor, e foi bem interessante o trabalho.